Agora, quando penso na Nova Zelândia, realmente só uma palavra me vem à mente. Tao matawakatangihanga ko ao o tamate atsuri pukaka pikimaunga horo no kupo kai whenua kita na tahu. É hora de aprender geografia. Olá a todos, eu sou seu apresentador Barbs. A Nova Zelândia é um daqueles lugares onde poucas pessoas criaram uma imagem poderosa para si mesmas. Foi um dos últimos lugares descobertos e habitados por humanos e surpreendeu todos com sua singularidade. Havia monstros de pássaros com quase 4 metros, falarei sobre isso em breve, mas antes... A Nova Zelândia é um dos principais países da Oceania e uma anomalia geográfica. Muitas vezes, ao ver obras de arte, decorações, noticiários ou livros didáticos, a Nova Zelândia é esquecida no mapa. Os neozelandeses até fazem piada sobre isso, até a página de erro 404 do site do governo deles faz referência a isso, como o Pokespawn acrescentou. A Nova Zelândia, ou Aotearoa, fica no sudoeste do Oceano Pacífico, a cerca de 1.200 milhas ou 2.000 quilômetros da costa da Austrália e a cerca de 600 milhas ou 1.000 quilômetros das principais ilhas mais próximas, Fiji, Tonga e Nova Caledônia, ou seja, tecnicamente, a França é o vizinho mais próximo deles. O país possui duas ilhas principais, chamadas Ilha Norte ou Teica. A Maui ocupa 42% do território e concentra 75% da população. A Ilha Sul, ou Te Waipunamu, é a maior, mas menos populosa, com 56% do território. Aproximadamente 2% do território consiste em centenas de ilhas internas e periféricas. 33 principais localizadas ao redor das duas maiores ilhas, como a Ilha Stewart, ao sul da Ilha Sul. Depois você tem os arquipélagos periféricos, como as Ilhas Hermadec, que ficam mais ao norte, as Ilhas Chatham, que ficam mais a leste, e o ponto mais ao sul subantártico, as Ilhas Campbell. O país é um estado unitário com 16 concelhos, 11 regionais e 5 regionais unitários. As Ilhas Chatham são uma autoridade territorial especial. Wellington, a segunda maior cidade, é a capital mais ao sul do mundo. No entanto, Auckland, no norte, é a maior cidade, abrigando cerca de 1/3 de toda a população do país, com o maior e mais movimentado aeroporto, o Aeroporto Internacional de Auckland. Christchurch, na Ilha Sul, é a terceira maior cidade e tem o segundo aeroporto mais movimentado, o Aeroporto Internacional de Christchurch. Mas isso não é tudo. A reivindicação de soberania vai além. Existem 3 territórios do Reino da Nova Zelândia, Tokelau, Ilhas Cook e Niue, que são nações insulares de livre associação. Tokelau é considerado um território dependente e não autônomo. Tokelau também tem uma disputa territorial com Samoa Americana sobre a Ilha Swains, enquanto as Ilhas Cook e Niue são classificadas como estados autônomos em livre associação com a Nova Zelândia. A dependência de Ross é a reivindicação da Nova Zelândia sobre a Antártida, que pelo Tratado da Antártida não está sob sua soberania. Mas, você sabe, muita gente gosta de dizer que tem algo que não pode ter. Para um país quase invisível nos mapas, muita coisa acontece aqui. Se a Nova Zelândia é uma ilha no Pacífico, a qual continente ela pertence? Ah, boa pergunta. Essa é uma questão que deixou cartógrafos meio confusos por séculos no sentido mais simples. Categoricamente, a Nova Zelândia faz parte da região mais ampla conhecida como Oceania, que basicamente é a Austrália, mas tudo o que está em Melanésia, Micronésia e Polinésia. Austrália e Nova Zelândia juntas são chamadas de Australasia. É estranho, pois a Nova Zelândia não fica na mesma plataforma continental que a Austrália. Isso levou à ideia de que a Nova Zelândia faz parte da sub-região Zelândia. Classificada por um cara nos anos 90 como um fragmento continental ou um microcontinente formado por uma crosta continental submersa, plataforma que se estende desde a Nova Caledônia até um ponto vazio no oceano, logo ao sul das Ilhas Campbell, 93% da Zelândia está submersa, com a Nova Zelândia sendo o maior segmento que se projeta acima da água. De qualquer forma, independentemente de como você queira categorizar, a Nova Zelândia é meio estranha. Espera, volta para esse lance das ilhas autônomas. Elas pertencem à Nova Zelândia ou são países independentes? Boa pergunta. É mais ou menos assim. Ok, pessoal, olha, os britânicos meio que colocaram vocês sob a minha jurisdição, então acho que isso significa que todos vocês são cidadãos da Nova Zelândia, certo? Sim, mas cada um tem seu idioma e costumes, e queremos escrever nossa própria Constituição com status de livre associação. Somos países autônomos, mas sob sua soberania geral. Seu exército pode entrar na defesa, mas o resto é por nossa conta. Tenho menos de 2.000 pessoas em menos de 5 milhas quadradas em 3 ilhas. Acho que vou virar um estado de território dependente. Ok, entendi. 2 tipos de países com laços frouxos e um território dependente com laços fortes. Eu me tornei a primeira nação totalmente movida à energia solar. Não exatamente um estado-nação soberano totalmente funcional, por definição. Mas é, bom pra você.
Na Nova Zelândia, destacam-se a rua mais íngreme do mundo, 38 graus de inclinação, o Museu Nacional e a Sky Tower de Auckland. Você pode pular dela, visitar os geysers de Rotorua, a Vila Maori, Rainbow's End, Splash Planet, o Centro Antártico Internacional e Hobbiton. Vinhedos como os de Marlborough, praia de 90 milhas com 56 milhas reais, cavernas de Waitomo com vagalumes, Lago Frying Pan e os pedregulhos esféricos de Meraki. E sinceramente, eu poderia continuar falando sem parar sobre todas as maravilhas naturais deste país, mas isso daria uns 50 vídeos e a gente tem que colocar o máximo possível neste aqui. Então vamos falar sobre todas as belezas naturais da Nova Zelândia, beleza? Agora, a Nova Zelândia é um país voltado para atividades ao ar livre, mundialmente famosa por suas paisagens incrivelmente maravilhosas, mostradas em vários filmes e produções cinematográficas. Curiosidade: O Senhor dos Anéis gerou tanto turismo e lucro que criaram até um ministro dos Anéis no parlamento. Ah, é mesmo? Você... Escreveu o roteiro do episódio e eu só estou lendo o teleprompter, então achei que você saberia disso. Eu escrevi. O país fica no Círculo de Fogo, onde as placas do Pacífico e Australiana se encontram e formam os Alpes do Sul, na Ilha Sul. Aqui você pode encontrar o pico mais alto, o Monte Cook, ou Aoraki, com mais de 12 mil pés ou 3.700 metros, enquanto do outro lado do Estreito de Cook, a menor cordilheira Kaueka pode ser encontrada na Ilha Norte. Isso, por sua vez, faz com que o país seja sujeito a terremotos e atividade vulcânica. Há cerca de 83 vulcões conhecidos, sendo o maior ativo o Ruapehu, na Ilha Norte. Você também pode visitar outras maravilhas vulcânicas, como a Península de Banks, na Ilha Sul, e o Monte Taranaki, de formato circular, no oeste da Ilha Norte. Perto dali está o Lago Taupo, o maior da região, situado na caldeira de Taupo, um dos maiores supervulcões do mundo. De lá, o lago é drenado pelo rio mais longo do país, o Waikato. A Nova Zelândia chama a atenção porque nenhuma parte do país está a mais de 130 quilômetros do oceano. A maioria das pessoas vive e produz culturas e gado nos vales planos nas laterais das montanhas. Vá mais para o oeste e você alcança uma área menos habitada, de difícil acesso, porém a mais deslumbrante da Nova Zelândia, a região dos fiordes. Penhascos íngremes caem no mar da Tasmânia, com Milford Sound como o ponto mais popular e único acessível por estrada. A Nova Zelândia é um dos países mais diversos em relevo, com florestas alpinas, geleiras e geysers geotérmicos. Eles até têm um pequeno deserto no meio da Ilha Norte, e em algumas das costas você encontra praias tropicais com areia preta magnética contendo magnetita. Sério, ainda tenho um pouco. Olha, é da praia de Pia, na Ilha Norte. Uau, agora gruda. Um fato marcante sobre a Nova Zelândia é que, antes da chegada humana, só havia 2 espécies de morcego como mamíferos na ilha. Normalmente Noé entra agora, mas ele teve um conflito de agenda e não pôde vir. Por isso estou aqui com Min Randon e Hannah. Hannah, pode continuar. O país é um paraíso para aves, com mais de 200 espécies, sendo mais da metade endêmicas da Nova Zelândia. Curiosamente, muitas delas não voam. Parece a capital mundial das aves que não voam. Espécies como o kakapo, o único papagaio noturno e incapaz de voar do mundo, e eles têm mais espécies de pinguins do que qualquer outro lugar do planeta. Antigamente, havia o moa, um monstro de 3,5 metros extinto após ser caçado pelos Maori. Depois você tem o animal nacional, o famoso kiwi, uma ave incapaz de voar que existe em 5 espécies nas 2 ilhas. Conhecidos por penas semelhantes a cabelo e bicos longos com narinas, são uma das poucas aves que sentem cheiro. Além disso, entre as aves voadoras, há o kia, único papagaio alpino do mundo. Se você encontrar um, saiba que são curiosos, não temem humanos e gostam de mastigar objetos brilhantes ou de borracha. Sério, esses caras tentaram roubar minhas coisas uma vez. Fora do mundo das aves, você pode encontrar répteis como o caturatara, que tem um terceiro olho parietal no topo da cabeça, ou o eta gigante, o inseto mais pesado da Terra. Uau! O país é famoso por sua grande indústria de laticínios e criação de gado. Jadarita verde é uma pedra preciosa extraída e vendida localmente, usada em joias, ferramentas e ornamentos maori. Grande parte do país lucra com o turismo, especialmente o ao ar livre, destacando-se Queensland e Ilha Sul. Este lugar oferece tudo: paraquedismo, parapente e zorbing, que foi inventado pelos kiwis. E falando em invenções dos kiwis, quando se trata de comida, os kiwis são, sem dúvida, um povo apaixonado por frutos do mar. Espécies nativas como gurnard, hoki, hake, rapuco, poa e lagosta são servidas cozidas, cruas, defumadas, no vapor, empanadas e fritas com batatas.
Se isso não é a sua praia, alguns pratos kiwi sem frutos do mar podem incluir coisas como cordeiro assado, tortas salgadas de carne, sorvete poke, hambúrguer ao estilo kiwi, kumara com mel de manuka, bebida LNP, bolo pavlova e um dos pratos maoris mais tradicionais, o hang. E falando em tradição cultural, vamos para... Obrigado, Hannah. Sigam ela no Instagram. Sem problema. Sim, isso agora é realidade. Esta será a melhor parte do episódio, pois o povo da Nova Zelândia, os kiwis, é o maior tesouro que você encontrará. Primeiramente, o país tem cerca de 5 milhões de habitantes e frequentemente está entre os 3 primeiros no índice de facilidade para fazer negócios no mundo, com o menor índice de corrupção. Cerca de 74% da população é de descendência europeia, principalmente inglesa, escocesa e irlandesa. Aproximadamente 15% da população é Maori, 7% ilhéus do Pacífico e o restante principalmente asiáticos de países como China, Coreia e Japão. Sim, aliás, pronuncia-se Mori, não Maori. Usam o dólar neozelandês tomada tipo I e dirigem pela esquerda. Agora, todos nós sabemos que o inglês é o idioma mais falado no país, com um dialeto kiwi distinto. Para quem é de fora parece australiano, mas eles garantem que é diferente e tem palavras típicas. Aqui meu amigo kiwi, Jared, explica. Mano, é lindo. Vou na vendinha. Somos nós, ele e eu. Isso é demais, mas já faz tempo e estamos na correria. Você tá tirando onda, tá muito perto, põe as sandálias que vai ser moleza. Tanto faz, não sei se você para de me zoar. Animado, suave demais. Além do inglês, a Nova Zelândia tem 2 idiomas oficiais, o Maori e a língua de sinais da Nova Zelândia, sendo o primeiro país a tornar a linguagem de sinais oficial. Mesmo que só 0,5% saiba. Agora, vamos falar sobre cultura e a questão Maori. Os Maori tradicionalmente vêm de cerca de 100 iwi, ou tribos ou povos espalhados pelas 2 ilhas. A maioria está no norte do país, destacando-se Ngāpuhi, com mais de 10 mil pessoas. A cultura deles é fundamental para definir o que é ser kiwi. Em vez de olá, costuma-se usar kia ora como saudação Maori. A maioria das escolas ensina Maori no início do fundamental e há escolas de imersão. Eles também possuem canais de televisão e rádios que transmitem quase só em Maori. Atualmente, a maioria dos falantes nativos está na Ilha Norte, principalmente em Northland, Gisborne e Bay of Plenty. E falando em Mori, não podemos fazer este episódio sem falar sobre o haka. Quase todos na ilha conhecem a tradicional dança de guerra, feita por homens e mulheres marcada por movimentos agressivos, cantos altos e expressões intimidadoras. Ela é comum em eventos esportivos, mas o haka não se limita a jogos ou intimidação. Ela pode ser usada em várias situações, de festas de aniversário a funerais e casamentos. As pessoas comemoram a união de 2 pessoas com alegria, incluindo maoris e não maoris. É uma tradição que une todos na ilha, independente da raça. Legal, né? E agora vamos falar sobre tatuagens, e na verdade, vou deixar outro co-apresentador fazer isso. Vamos ver quais opções eu tenho, quem eu posso escolher. A Hannah já fez uma, por que não? Ken? Tudo bem, Ken, é com você. Às vezes você pode ver alguém com kirito-hi, arte na pele, ou tamoko, tatuagens faciais. Há muita informação nisso, mas basicamente, a tradição Maori não possuía sistema de escrita próprio. Eles usam informações e história registradas por meio de uma série de entalhes em madeira e tatuagens. Nenhum é igual ao outro, pois as tatuagens de cada pessoa contavam uma história específica de quem ela era. Normalmente, o lado esquerdo representa a linhagem paterna e o direito, a materna. Os padrões podem indicar tribo, posição, trabalho, especialidade, conquistas atléticas, entre outros. Em outras notícias, os neozelandeses são bastante atléticos. Não dá para falar da Nova Zelândia sem mencionar o rugby. Eles são tricampeões da Copa do Mundo e geralmente ficam entre os 3 primeiros quando não vencem. E agora é hora de falar sobre história. Vou resumir da forma mais rápida possível. Ilha dos Pássaros, sem humanos, Maori chegam da Polinésia. Por volta de 1.200 assentamentos, Maori-Pá surgiram. O Moa foi caçado até extinção. Abel Tasman é o primeiro europeu a ter contato durante batalhas tribais por terra, mas isso é esquecido até a chegada dos britânicos 100 anos depois. Eles negociaram com os Maori por um tempo. Depois, guerras intertribais ocorreram devido às armas europeias. Missionários, colônia britânica, guerras da Nova Zelândia, Tratado de Waitangi, com controvérsia de tradução,
autogoverno britânico, sufrágio feminino, imigração em massa, Primeira Guerra Mundial e participação na Guerra do Pacífico contra a Samoa Alemã. Segunda Guerra Mundial, atuam novamente no Pacífico, agora contra os japoneses na Papua Nova Guiné. Estatuto de Westminster, lei de adoção, Muldoon, anos 1980, reformas nos anos 1990 e 2000. Os negócios começam a prosperar. Terremoto em Christchurch. Entre os neozelandeses notáveis ou descendentes kiwis estão Hongihika, Hone, Heki, Tepue, Hirandi, Maui, Pomare, Rotatauti e Ferrofero, Ernest Rutherford, Kate Shepard, Sir Aparanangata, Sir Edmund Hillary, Sir Peter Jackson, Jacinda Ardern, Russell Crowe, Jonah Lomu, Sir Colin Meads, Dame Fina Cooper, Flight of the Conchords, Bruce McLaren, Catherine Mansfield, Lord. Ah, e a página de memes Dolan Dark. Me disseram, há vários neozelandeses legais por aí, o que nos leva ao próximo segmento, a turma Kiwi, amigos da zona da amizade. Certo, diplomaticamente falando, a Nova Zelândia, por falta de um termo melhor, é basicamente como o Canadá da Austrália. Eles se dão bem com quase todo mundo. E a menos que seja uma partida de rugby, é difícil sentir qualquer animosidade por eles. E mesmo que seja uma partida de rugby, é tipo, ok, vocês podem ganhar. Só façam aquela coisa do haka de novo. Primeiro de tudo, como parte de várias organizações internacionais, a Nova Zelândia construiu uma rede internacional de alianças desde o seu início. África do Sul, Argentina, Uruguai e Chile mantêm laços próximos como membros da Convenção para a Conservação dos Recursos Marinhos Antárticos. Essas 5 nações funcionam como portais do Sul para a Antártida e têm grande responsabilidade em monitorar os mares do Sul. A relação da China com a Nova Zelândia é interessante, boa, mas um pouco controversa. Imigrantes chineses vivem na Nova Zelândia desde o século XIX. Em 2008 firmaram um acordo de livre comércio e hoje são o segundo maior parceiro comercial. O problema é o mercado imobiliário. Investidores chineses adquiriram imóveis em áreas metropolitanas que seguem vazias, visando valorização imobiliária. Isso deixou muitos neozelandeses incapazes de morar nas casas em seu próprio país. Isso tem frustrado muitos deles por muito tempo, levando-os a pedir ao governo reformas na política de investimento estrangeiro. Como uma ex-colônia britânica, eles sempre estiveram intimamente ligados ao Reino Unido e cidadãos britânicos, muitas vezes escoceses, escolhem migrar e viver na Nova Zelândia. O problema é a distância. A Nova Zelândia, um dos membros mais distantes da Commonwealth, teve suas relações com o Reino Unido enfraquecidas quando o Reino Unido priorizou a União Europeia. Mesmo assim, eles cresceram, não precisam mais segurar a mão da mamãe e conseguem cuidar dos próprios assuntos. Chegamos à Quadfecta, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Há um laço silencioso e inquebrável entre esses 4. A Nova Zelândia apoiou os Estados Unidos na maioria dos grandes eventos globais desde o século XX. O Tratado Austrália-New Zealand, United States Security Treaty, enfrentou um contratempo nos anos 80 quando criaram uma zona livre de armas nucleares em suas águas. No entanto, as relações ainda são fortes e eles são considerados um dos aliados mais próximos. Canadá e Nova Zelândia são próximos, pensam de forma semelhante e são nações da Commonwealth com a mesma rainha como chefe de Estado. Ambos têm opiniões parecidas sobre vários temas e são versões menores de um vizinho maior que recebe toda a atenção. Negócios, comércio e turismo são fortes entre eles e por isso, de certa forma, se consideram melhores amigos. No entanto, por mais que eles adorem zoar, tirar sarro, ridicularizar e até cuspir um no outro, não podem negar que a Austrália é a mais próxima. A Austrália até tem uma cláusula em sua Constituição que permite que a Nova Zelândia se torne parte do país caso eles queiram por qualquer motivo. Apesar da Nova Zelândia ser importante, a Austrália é o maior parceiro comercial e tem história e cultura mais próximas. Eles têm o Acordo Trans-Tasmânia, que permite migração e residência automática entre os dois países. Andam juntos. Quando a Austrália não vê, o Canadá aparece e eles têm encontros secretos. Em resumo, como última grande expedição humana, é possível imaginar como os primeiros colonizadores se sentiram ao se aproximar. Neste mundo de geleiras, vulcões, cavernas brilhantes, geysers e monstros pássaros de 3,5 metros, o Senhor dos Anéis é desnecessário. A Nova Zelândia já é uma fantasia da vida real. Fique ligado, a Nicarágua vem aí.